O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Escolher é o meu Superpoder, o meu podcast na plataforma Spotify e também no canal de YouTube. Então, em primeiro lugar, quero-vos agradecer por estarem desse lado semanalmente, a ouvir e ver o podcast, a conversar comigo, a fazer as vossas partilhas, as vossas sugestões também de conteúdo, agradecer também os reencaminhamentos para as vossas amigas, conhecidas por aí fora. Eu acho que é muito importante nós termos esta gentileza até com as outras mulheres, não é? De partilhar temas e assuntos que são do interesse de todas e que nos podem, acima de tudo, ajudar a todas. Então, hoje o título deste episódio chama-se Quanto Menos, Menos Stress. E a verdade é que nós vivemos rodeadas de excessos. Excessos de objetos, de tarefas, de compromissos, de expectativas, muitas vezes as nossas próprias expectativas. E neste episódio eu quero-te falar sobre a importância de nós simplificarmos e de fazermos escolhas cada vez mais simples. Ao fim e ao cabo, este é o segundo pilar do meu método leve e é sobre como nós podemos ter menos coisas, menos obrigações, menos ruído, e porque tudo isto, quanto menos coisas, menos obrigações, menos expectativas, menos ruído à nossa volta, a realidade é que isto reduz o stress e acaba por nos devolver espaço, clareza, leveza à nossa vida real. Então, há sem dúvida uma relação direta entre o excesso e o stress. Está mais que comprovado. Há imensos estudos que comprovam isso mesmo. E nós não nos apercebemos disto, ou na maior parte das vezes não nos apercebemos disto, porque nós normalizamos viver rodeadas de coisas, não é? Nós normalizamos viver rodeadas de tarefas, de compromissos, de objetos, portanto, isso para nós é normal. Então, nós acabamos por não dar conta de que muito do stress que nós sentimos é devido a esse excesso. E a realidade é que, se nós pensarmos bem, quanto menos ou quanto mais coisas tenho, mais decisões eu vou ter que tomar. Quanto mais coisas eu tenho, mais decisões eu tomo no meu dia a dia. Tenho que decidir o que é que vou usar, o que é que vou arrumar, o que vou fazer a seguir, o que responder, o que não posso esquecer. São pequenas decisões que estão lá sempre, constantemente. E a realidade é que o corpo começa a sentir, a mente começa a ficar cansada. A mesma coisa com os compromissos. Quanto mais compromissos eu assumo, menos espaço eu tenho para mim. Menos espaço para parar, para abrandar, menos espaço para respirar, para verdadeiramente escutar o que eu preciso. E quando não há espaço, tudo vai começar a pesar cada vez mais. Então, esta relação direta entre o excesso de coisas e o stress está-nos a afetar todos os dias. Muito do piloto automático em que nós vivemos é causado por esta nossa necessidade de ter que fazer escolhas, ter que tomar decisões. E esta tomada de decisões acaba por cansar não só o corpo, mas principalmente a mente. E a verdade é que nós vivemos com agendas cheias, casas cheias, cabeças cheias. E depois perguntamos-nos: porquê é que será que eu estou sempre cansada? Ou irritada? Ou até neste modo de sobrevivência? Então eu quero que tu penses que simplificar, fazer escolhas alinhadas, ou seja, escolhas com base naquilo que é importante e essencial para mim, não é uma moda, não é uma tendência bonita do Instagram ou uma palavra bonita como minimalismo. A verdade é que isto não é sobre ter a nossa casa vazia ou viver com o mínimo possível. Isto é sobre uma necessidade emocional, muito emocional, uma necessidade que vai responder ao nosso corpo, que está constantemente a pedir menos estímulos. A mesma coisa com a nossa mente, está cada vez a pedir menos decisões e, na realidade, é a vida a pedir mais espaço. Então, esta semana quero que fiques muito com esta ideia de que simplificar não é uma moda, é uma necessidade. E mais, quanto mais coisas nós temos, sejam objetos, sejam compromissos, sejam expectativas, mais decisões nós temos que tomar, mais espaço nós temos que ocupar com coisas que não fazem sentido. Então, não é uma moda, é mesmo uma necessidade.
E acima de tudo é uma necessidade que não passa só por objetos. Nós associamos muito esta questão de simplificar, de menos, não é? De ter menos coisas a objetos, a itens, hum, a coisas físicas, mas a realidade é que isto pode ser aplicado e deve ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Eu já introduzi aqui na nossa conversa tarefas, compromissos, expectativas, portanto, não é só nos objetos. Claro que nos objetos geralmente é a forma mais fácil de começar, aliás, até contando aqui um pouco do meu percurso e quando eu comecei a aplicar esta necessidade esta vontade de simplificar mais, de estar mais focada no que é essencial, ao fim e ao cabo, é o que nos diz o minimalismo, foco no essencial e deixar ir o resto. Quando eu comecei a aplicar isto no meu dia a dia, eu comecei a aplicar em objetos, eu comecei a aplicar ao que me rodeava, porque imaginem o que é chegar à nossa casa e em vez de sentir paz, em vez de sentir que estamos a chegar ao nosso porto de abrigo, a nossa casa ser mais um motivo de stress, de estarmos rodeadas de objetos, objetos muitas vezes fora do lugar, coisas que nós não gostamos e que não fazem sentido, então é natural que nós comecemos a aplicar esta necessidade de simplificação, este menos aos objetos, porque a realidade é que quando nós temos mais coisas, nós precisamos de fazer, lá está, mais gestão dessas coisas. Temos também mais ruído visual à nossa volta e isto vai nos obrigar a tomar mais decisões. Por outro lado, menos coisas ajuda-nos a ter mais calma, mais tempo e mais presença. Desculpem. Então, pensa, pensa nesta questão de simplificar. Olha à tua volta e estamos a falar de objetos agora, porque quero ao longo deste episódio falar das 4 áreas que eu mencionei, objetos, tarefas, compromissos e expectativas, mas vamos olhar para os objetos que tens à tua volta. Seja, estás a ouvir isto, imagina no teu carro, o teu carro está cheio de coisas que não fazem sentido estar, se calhar ainda a toalha de praia do ano passado, ou o guarda-sol, ou então brinquedos, de quando foste com os teus filhos ao parque, mas que agora não vais usar, porque, não é? Estou a gravar isto no meio do inverno e infelizmente aqui no meio no seguimento desta tempestade da Christian que afetou Portugal, principalmente aqui a zona centro, zona de Leiria, Batalha, Orem e por aí fora, e portanto também para todas as pessoas que são dessa zona geográfica do país e todas as outras que foram afetadas pelo temporal, desejar-vos muita serenidade, desejar-vos muita força para conseguirem recuperar as vossas vidas e eu sei que pode parecer ingrato o que eu estou a dizer, mas os objetos e as coisas são só objetos. O mais importante é estarem vivos, de saúde e com força para conseguirem avançar nesta fase menos boa da vossa vida. Então, como eu estava a dizer, menos coisas vai nos trazer mais calma, mais tempo, mais presença. Olhem para o ambiente à vossa volta, olhem para os objetos que têm à vossa volta. Podem ou não simplificar mais a vossa vida. A mesma coisa na vossa secretária de trabalho, na vossa cozinha. Nós temos muita coisa e nós não usamos a maior parte das coisas que temos. Então, olhem e habituem-se a aplicar este menos também aos objetos. Não quer dizer que seja a primeira área em que vocês têm que começar, mas é uma área que é mais simples de fazer e isso vai-vos ajudar a viverem de uma forma mais calma, está bem? Depois também podemos aplicar esta filosofia de simplificar e de menos às tarefas. Muitas vezes todas nós temos listas infinitas de coisas para fazer e estas listas infinitas criam a sensação constante de falha, porque é impossível dar conta de listas infinitas, é impossível. A vida acontece todos os dias aparecem novas coisas que nós precisamos de fazer e há novas coisas a adicionar ao nosso dia a dia, então, às coisas que nós temos que fazer, então, desabituem-se de ter listas infinitas. É preferível nós simplificarmos as nossas tarefas e com isso conseguimos escolher aquilo que é efetivamente importante, ou seja, o que eu estou a querer dizer é menos tarefas, mas mais bem escolhidas.
Porque quando nós nos focamos naquilo que é verdadeiramente importante e não andamos constantemente a correr de um lado para o outro, feitas baratas tontas, a tentar dar conta de tudo, nós conseguimos ser mais focadas e também trazer aqui uma questão fundamental que é ter mais tranquilidade. E ao fim e ao cabo é isto que todas nós procuramos, não é? E acredito que vocês que estão desse lado e que acompanham o meu trabalho também procurem esta tranquilidade e esta vida com mais sentido, deixar de andar sempre a correr e ter esta constante sensação de que está a falhar, de que não consegue cumprir com nada. Então, é importante aplicar o menos às nossas tarefas. E vocês vão perguntar, então, e o que é que eu deixo de fazer? Prioridades. Eu tenho uma forma muito engraçada, eu acho que é engraçada, pelo menos é muito útil de definir prioridades. Eu penso sempre em termos de consequência. Eu tenho A e B para fazer. Qual é que tem uma maior consequência se eu não fizer? Ok, a que tem maior consequência se eu não fizer é o B. Então, esta é a minha prioridade hoje. E as prioridades têm que ser, nós temos que ter aqui a capacidade, a clareza, a disponibilidade mental para a todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós conseguimos perceber o que é prioritário. Então é fundamental nós também fazermos aquilo que eu tenho falado nos últimos episódios, que é abandonar o piloto automático. E este é o primeiro passo do meu método, não é? Primeiro nós temos que abrandar, libertar-nos do piloto automático para ganhar espaço e energia e clareza para poder, lá está, tomar as decisões seguintes e chegar a este segundo passo que é a simplificação e as escolhas alinhadas. Então, isto também tem tudo a ver com prioridades, porque se eu já passei por aquela primeira fase que foi abrandar, viver mais devagar, sair verdadeiramente do piloto automático, desfrutar dos pequenos momentos da vida, estar mais presente no meu dia a dia, eu mais facilmente consigo identificar também prioridades e conseguir trazer e ter menos tarefas para fazer. Lá está, menos tarefas, mas mais bem escolhidas, porque eu tive capacidade de escolha. Então, por isso é que eu gosto tanto do meu método que se chama LEVE, que eu tenho partilhado aqui ao longo do tempo, porque efetivamente este método, eu já ao longo de 7 anos, há 7 anos que acompanho mulheres em diversos processos de abrandar, de organizar as suas vidas, etc. E portanto é fundamental nós passarmos por estes 2 primeiros passos, como eu estava a dizer, sair do piloto automático e escolher o essencial para depois começar a organizar. Então, eu tenho a certeza que quando nós passamos pelos passos certinhos do meu método, ou quando nós conseguimos fazer estas paragens e fazer escolhas alinhadas, as prioridades vão começar a ser mais evidentes, está bem? Daí eu dizer menos tarefas, mas mais bem escolhidas. E para isso tens que ter espaço mental, clareza para o fazer. Depois também podemos aplicar o menos aos nossos compromissos. Muitas vezes nós dizemos sim a tudo e muitas vezes isto é uma forma silenciosa até de autoabandono. É quase como se nós estivéssemos a sabotar a nossa verdadeira paz, como se nós precisássemos de uma validação constante de quem está do outro lado. Porque na realidade, se, mais uma vez, prioridades, se nós tivermos menos compromissos, nós temos mais espaço para ser, para desfrutar, para respirar, para viver, porque quem se ocupa, quem está sempre ocupado e está sempre a arranjar forma de se ocupar, também está muitas vezes a aniquilar-se no sentido de a evitar pensar, porque lá está, esta questão da evolução, do desenvolvimento pessoal, da evolução pessoal, ela requer também momentos de paragem, momentos para nós conseguirmos pensar, e muitas pessoas têm medo desses momentos, porque no silêncio nós identificamos e aprendemos muito sobre nós, e nem tudo aquilo que nós aprendemos sobre nós é bonito, faz parte, nós temos muita margem para melhorar, e eu sou muito apaixonada por esta questão da evolução pessoal, porque eu própria sinto que, mesmo quase com 50 anos, eu todos os dias estou a evoluir e a melhorar e a aprender coisas. E há fases que corre melhor, há fases que corre pior, mas eu tenho sempre esta, já viram, esta margem imensa de progressão. Isto é espetacular. Então, para isso é preciso, lá está, abrandar,
sair do piloto automático para depois chegar a esta fase da simplificação e das escolhas, de escolher, e para isso eu preciso de espaço mental para o fazer. E consigo também lidar melhor com a rejeição, com o dizer não, e tudo mais. Então, os compromissos também é sem dúvida uma área que nós podemos e devemos de aplicar aqui esta forma de viver do menos, não é? Aplicar o menos. E por fim, as expectativas. Eu, como disse, eu queria falar sobre estas 4 áreas: objetos, tarefas, compromissos e expectativas. E as expectativas também é uma coisa que nós precisamos urgentemente de aplicar o menos. Aquilo que mais chegam até mim são mulheres cheias de expectativas, a achar que vão entrar no programa Evoluir, ou vão entrar na academia, ou fazer uma mentoria individual comigo, e ao fim de um mês a vida dela melhora. Isto muitas vezes, a vida dela melhora e de uma forma completamente da noite para o dia, não é? Eu era de uma era muito, não conseguia abrandar, e de um momento para o outro eu já abrando, eu já faço escolhas. Ok, as coisas demoram o seu tempo, então as nossas expectativas são muitas vezes irreais. Eu vou ler aquele livro de desenvolvimento pessoal e eu vou conseguir ter uma progressão na minha vida e vou conseguir fazer uma série de coisas novas. Não é assim, as coisas demoram tempo, então é preciso nós alinharmos e ajustar as nossas expectativas. Nós temos expectativas irrealistas, e estas expectativas irrealistas alimentam culpa, porque eu não consigo atingi-las, porque elas são irrealistas, e causam também stress, porque os outros conseguem ou não. Isso é uma impressão nossa, nós achamos que os outros conseguem, mas os outros também têm os seus processos todos. Por isso é que a nossa evolução, a nossa organização, a nossa consistência, a disciplina, tudo aquilo que nós quisermos, até o sair do piloto automático, é um processo e demora tempo. Então, sabem, chegam muitas mulheres até mim com expectativas completamente irrealistas. Eu estou um mês na academia e a minha vida muda. Não é assim. Não há fórmulas mágicas. Não há magia. Isto é mesmo expectativas irrealistas. E depois há outra coisa que eu vou aproveitar para falar, está-me aqui a surgir, que, sabem, aquilo que eu mais vejo é mulheres que querem efetivamente abrandar, que querem efetivamente sair do piloto automático, que querem efetivamente fazer escolhas mais alinhadas, organizar a sua vida por aí fora, e quando lhes é apresentada uma solução, um processo que demora o seu tempo, elas não avançam. E então ficam na mesma. Ou seja, este ciclo de expectativas irrealistas, culpa, stress, e tudo mais, é um ciclo vicioso do qual não saem. Então, ajusta as tuas expectativas, aplica o menos também às expectativas, porque sem dúvida quando nós ajustamos expectativas à nossa realidade, é um dos maiores atos de autocuidado, é um dos maiores atos de gentileza para connosco, porque, ok, as coisas demoram o seu tempo, e não demoram o seu tempo só em nós, demoram em todas as pessoas, mas cada um está em fases diferentes do processo. Portanto, eu digo muitas vezes, não compares o primeiro capítulo do teu livro com o capítulo 30 do livro de alguém. Nós estamos todas em fases diferentes e precisamos todas de trabalhar coisas diferentes, mas há uma coisa que eu sei, e que tenho mesmo certeza absoluta, é que quando nós começamos a aplicar este conceito do menos, nós começamos a viver com menos stress, porque há esta relação direta entre o excesso e o stress. Então, simplificar não é mesmo uma moda, é uma necessidade emocional que nós temos, porque o problema nunca foi falta de disciplina, falta de organização, a falta de consistência, é excesso de tudo. Um, Excesso de, lá está, de objetos à nossa volta, de tarefas, de compromissos e de expectativas. Nós não somos super mulheres. Eu acho que este mito da mulher guerreira, que ainda se ouve muito, aquela mulher é mesmo uma guerreira. E há pessoas que acham que é um elogio, eu não acho, eu não quero ser uma guerreira, eu quero ser uma mulher inteira, uma mulher que, ok, pode travar as suas batalhas, mas não anda sempre na guerra, porque todas nós temos as nossas batalhas, e portanto, o nosso problema não é falta de organização, como muitas pessoas chegam até mim, Cláudia, eu preciso ser mais organizada, é excesso de tudo aquilo que nós falámos hoje e de outras coisas também. Então, aqui neste segundo pilar do meu método leve é sobre escolher o que fica e largar o resto. Focar-te no que é essencial e deixar ir o resto. Esta é uma das formas que nós temos de conseguir, lá está, organizar, de conseguir sentir que há aqui que temos algum controle sobre algumas coisas da nossa vida. Então,
deixar-te também aqui algumas perguntas para refletires, um convite à tua reflexão de o que é que está mais na tua vida neste momento? É mais objetos? É mais tarefas? É mais compromissos? É mais expectativas? Pensa o que é que está a mais. São 3 perguntas. A primeira é esta: pensa o que é que está a mais na tua vida. A segunda é: onde estás a complicar o que podia ser simples? Nós complicamos tanto, nós ligamos tanto, tanto o nosso complicómetro. Então, onde é que tu estás a complicar o que podia ser mais simples? E por fim, o que poderias largar para viver com menos stress, sabendo que há esta relação direta entre o excesso e o stress. Porque é importante também nós não nos esquecermos disto. Nós temos muito medo do vazio, mas o menos não é vazio, menos é espaço, menos é leveza, menos é uma escolha consciente, é escolher todos os dias que eu quero viver de uma forma presente, de uma forma realista, de uma forma em que eu desfrute da vida, em que eu não seja escrava dos objetos, dos compromissos, das tarefas, das expectativas que muitas vezes são irrealistas. Então, olha um bocadinho, faz esta reflexão, responde se der por escrito a estas perguntas, se não der por escrito, responde só, pensa um bocadinho, porque nós, nós e principalmente as pessoas que me acompanham, eu sei que vocês leem muito, veem muitos vídeos no YouTube, ouvem muitos podcasts de evolução pessoal, de organização, de foco no que é importante, etc, etc. Eu sei que vocês fazem isso, que vocês, tal como eu, têm esta vontade e este gosto por crescer, por evoluir, por saber, mas sabem qual é que é a verdade, o que é que faz verdadeiramente diferença nas nossas vidas é quando nós começamos a aplicar. Então, não ouças este podcast só por ouvir, aplica algumas das coisas que eu partilhei aqui, nem que seja responder de forma mental a estas 3 perguntas, porque o conhecimento, a teoria, aquilo que nós ouvimos, que lemos nos livros, que ouvimos nos podcasts, nos vídeos do YouTube e por aí fora, só fazem sentido e só causam verdadeiramente algum impacto em nós quando nós aplicamos na nossa vida. Aplicabilidade, ou prática acima da teoria, sempre, sempre, sempre. E então, muitos dos meus programas e das coisas que eu trago, as pessoas ficam muito preocupadas: "Ai, mas eu tenho muitas aulas para ouvir". Ok, a teoria é a teoria. A teoria faz parte e acho que eu partilho muito eu partilho essa teoria porque faz sentido para nós ganharmos consciência e percebermos onde estamos, mas aquilo que é verdadeiramente transformador no meu método leve, que é aplicado quer na Academia Mulheres de Evolução, mas principalmente no programa Evoluir com Leveza, são os exercícios práticos, é a prática, é trazer todos os conceitos teóricos para transformá-los em exemplos do dia a dia e transformá-los em exercícios fáceis de implementar e que são efetivamente transformadores. Então, desejo-vos uma ótima semana. Obrigada por estarem desse lado, por ouvir o Escolher é o Meu Superpoder, por mais uma vez me ajudarem a divulgar o meu trabalho junto de outras mulheres. E nunca se esqueçam que menos é efetivamente mais. Mais leveza, mais espaço, mais clareza e uma escolha mais consciente de viver com mais presença. Beijinhos grandes e até para a semana. Obrigada.